Versículo 7. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A igreja repete esse versículo no 13, versículo 10. 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova em mim o espírito reto. Amém. Glória a Jesus. Acenda a luz aí. Maravilha. A igreja pode sentar. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por termos concedido este privilégio de podermos estar aqui para fazer o uso da sua palavra. Bem sabemos, meus irmãos, que não somos dignos de esta graça, mas o Senhor Jesus, na sua bondade e na sua misericórdia, Ele veio a este mundo, tomou o nosso lugar, morreu na cruz de Carvalho e derramou seu sangue inocente para perdoar todos os nossos pecados, todos os pecados do ser humano na face da terra, todo ser humano, tantos aqueles que já nasceram e que ainda vão nascer, os pecados deles já estão perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz de Carvalho. Não existe melhor alegria, melhor dádiva do que isso, de você nascer e saber que já tem alguém que morreu por ti e que já perdoou todos os seus pecados. A única coisa que Deus requer de nós é que venhamos a reconhecer o seu senhorio e o adorar na beleza da sua santidade e entregar completamente a nossa vida nas suas mãos. Amém? O Salmo 51, hora que acabamos de meditar, é um dos salmos mais conhecidos de Davi, conhecido como Salmos de Confissão. Eu quero dar o tema a esta mensagem. O tema central é: a restauração espiritual só pode ser alcançada com arrependimento e uma confissão sincera. A restauração espiritual só pode ser alcançada com arrependimento e uma confissão sincera. Amém? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos perceber neste salmo, e segundo o tema, que uma verdadeira restauração espiritual só acontece, ou só pode ser alcançada quando houver um arrependimento e uma confissão sincera. Porque Deus, Ele ama a sinceridade do ser humano. Deus quer que o ser humano, eu e você, sejamos sinceros diante dEle, porque Ele conhece todos os nossos pensamentos, esquadrinha todo o nosso coração. E Deus sabe, meus irmãos, da sinceridade de coração de cada ser humano na face da terra. Muitas pessoas que nós vemos neste mundo, eles chegam diante de Deus, mas não com uma sinceridade de coração. Deus não está à procura de homens ou mulheres que vêm na sua presença para bajular. Deus não aceita bajulação. Deus quer uma pessoa sincera. Que você seja sincera na sua confissão, sincera na sua maneira de viver. Todas as pessoas que foram sinceras diante de Deus, alcançaram de Deus a misericórdia, o perdão e a transformação e uma restauração espiritual da sua vida. Amém? Glória a Jesus. Mas o que nós temos visto nesses últimos dias é das pessoas falsas, é das pessoas que não têm vergonha de mentir, até se for possível, no altar. Das pessoas que não têm vergonha de falar algo que não vive, de
fazer alusão de certas coisas que não faz parte da sua vida. Tudo que Deus quer de mim, tudo que Deus quer de você, é a sua sinceridade. Por mais que a sua vida seja complicada, por mais que você tenha pecado contra Deus, mas se você for sincero em confessar o seu pecado e está disposto a deixar tudo, a palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Davi, meus irmãos, é um dos homens que ganhou o coração de Deus, não porque ele era um guerreiro, como todos nós conhecemos a sua história de que era um valente, um guerreiro, um homem destemido, corajoso, mas não é isto que conquistou o coração de Deus. O que conquistou o coração de Deus na história de Davi é a sua sinceridade para com Deus. Em todos os momentos que Davi comete qualquer delito, qualquer pecado, Davi, ele leva a Deus as suas orações com toda a sinceridade do seu coração. Ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração perante Deus e confessa a Deus com toda a sinceridade dos seus corações. São essas atitudes que tocam o coração de Deus. São essas atitudes que movem as mãos de Deus a nosso favor, a ponto de Deus estender a sua destra para nos levantar e nos arrancar do pecado e derramar sobre nós a sua santidade e o seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Isso são coisas que Deus espera no coração de qualquer que seja ser humano na face da terra, independentemente da sua posição social, independentemente do seu nível de conhecimento, independentemente se ele é pastor, se ele é evangelista, seja lá o que for. Tudo que Deus quer num homem e numa mulher não é a posição social, não é o bem material. Essas coisas, meus irmãos, nunca conseguem, meus irmãos, mover a mão de Deus. Não são as lágrimas, porque nós conhecemos muitas pessoas que choram, mas choram mentindo. Choram porque alguma coisa não deu certo na sua vida. Mas o que mais Deus quer ver nas minhas lágrimas, o que mais Deus quer ver na minha posição social, ministerial, é a sinceridade do meu coração. Aleluia. E quando Deus encontra isso dentro do coração de qualquer que seja ser humano, o Senhor nosso Deus, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações e Ele vem ao nosso encontro para nos restaurar. Aleluia. É conhecido como um salmo penitencial. Aleluia. Nós vemos, meus irmãos, no versículo 1 de Salmo 51, aleluia. No versículo 1 de Salmo 51, eu vou abrir aqui com os irmãos para nós meditarmos juntos. Você vai ver como é maravilhoso este Salmo de Davi. Versículo 1 e versículo 2. Aleluia. Olha o que Davi vai dizer a Deus. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi aqui reconhece que ele é culpado. Aleluia. E reconhece que o pecado dele perante os olhos de Deus é grande. Davi não vem aqui, aleluia, abafar. Davi não vem aqui esconder nada diante de Deus. Por quê? Porque Davi sabe que o Deus que ele serve é o Deus que sabe e conhece todas as coisas. Nós somente precisamos saber que Deus é grande e que Deus conhece todas as coisas, mas também precisamos conhecer a nós mesmos e que nós fizemos diante deste Deus que é grande e reconhecer que nós somos culpados, porque o que mais acontece nos nossos dias é pessoas jogando culpa no outro, é pessoas lançando culpa no outro, tentando buscar a razão. As pessoas estão buscando a razão para justificar o seu pecado, o seu erro, mas nesse caso,
Davi não veio justificar, Davi não veio trazer nada para tentar justificar o seu pecado. Ele reconhece, aleluia, não somente que Deus é grande, mas reconhece também que ele pecou e que culpado nessa história tudo foi ele. Não é Betseba, não é Satanás, porque a gente tem esta mania de colocar a culpa nos outros e até próprio no Satanás. Sabemos que Satanás, ele é protagonista de todo o mal na face da terra. Ele está atrás de qualquer desgraça, de qualquer mal. Mas a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existem coisas, meus irmãos, que vêm do nosso próprio interesse, que nós mesmos aqui queremos fazer. O inimigo, ele aproveita essa situação para nos empurrar. Mas a maioria das coisas vem de nós. E quando nós, meus irmãos, nos chegamos diante de Deus e reconhecer que nós é que somos culpados de todas essas coisas, o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, olha só Davi. Uma das coisas, meus irmãos, que toca o coração de Deus é nós conhecermos a sua grandeza, a sua misericórdia, mas também nós precisamos conhecer a nós mesmos. Muitas pessoas não conhecem a si mesmos. Eles pensam que estão falando com seu marido, eles pensam que estão falando com seus filhos, tentando mostrar, tentando esconder algo dentro dele, mostrando que ele é corajoso, que ele faz coisas direitas. Meus irmãos, isso você consegue disfarçar diante do homem, diante de um pastor, diante de qualquer que seja ser humano, diante do seu patrão, mas diante de Deus ninguém consegue se esconder. Por isso devemos ser claros e sinceros quando nós entramos na presença de Deus. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de muitas horas de oração. E eu acho lá que muitas horas de oração com palavras sinceras faz grande efeito no mundo espiritual. Mas, meus irmãos, se você tendo poucas palavras, sendo sincero com Deus, meus irmãos, move o mundo espiritual mais do que muitas palavras sem a sinceridade diante de Deus. Deus quer homens e mulheres sinceros diante dele. Só nós vamos conseguir ser sinceros verdadeiramente com os nossos próximos se formos sinceros com Deus. Ninguém consegue ser sincero com o seu cônjuge, com os seus familiares, com os seus amigos, se não é sincero com Deus. O homem e uma mulher só vai ser sincero, aleluia, quando na verdade, quando verdadeiramente for sincero com Deus. Por que, meus irmãos? Porque nós sabemos que Deus está em todo lugar. Quando eu estou deitado na cama, quando eu falo com a minha esposa, quando eu falo com meus filhos, quando eu falo com o patrão, nós sabemos que Deus estará presente. Por isso, meus irmãos, não adianta tentar, meus irmãos, fingir que somos sinceros, porque Deus conhece o nosso coração. Aleluia! Louvado o nome santo do Senhor. E então aqui nós tenhamos que Davi dirige as suas orações dizendo: Senhor, tem piedade de mim. Essa é uma das petições de Davi. E no versículo 3 e 5, Davi começa, aleluia, a pedir o perdão dos seus pecados. Começou a confessar os seus pecados. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Olha a confissão de Davi perante Deus. Aleluia! Primeiro Davi, ele clama: tem piedade de mim. Olha só, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Davi sabia que Deus era misericordioso. Davi sabia que Deus era grande e que apaga todas as transgressões. Mas isso não basta. Eu saber que Deus é misericordioso. Não basta eu saber que Deus pode perdoar todos os meus pecados. Isso é muito bom, é louvável, quando um homem e uma mulher reconhece e sabe dessas as coisas.
Mas uma das coisas que Deus também, que eu preciso saber, aleluia, aleluia, glória seja no nome santo do Senhor, é do meu estado espiritual, é das minhas condições como ser humano, é reconhecer o meu pecado. Isso tem que ser paralelo, isso tem que ser, meus irmãos, aleluia. De igual modo que eu conheço a bondade e a misericórdia de Deus, eu também tenho que conhecer as minhas limitações, os meus erros, os meus horrores. Davi está dizendo aqui, aleluia, no versículo 3, pois no meu íntimo reconheço. Assim como ele reconhece que Deus é grande e as suas misericórdias, ele também está dizendo, no meu íntimo, no mais profundo do meu coração, eu reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente pratiquei o mal que tanto reprovas. Olha só, Davi sabia com aquilo que ele havia cometido, Deus reprovava. Que Deus não compactua com o pecado, com as nossas atitudes pecaminosas. Nós devemos também ter esse conhecimento de que as coisas que praticamos, ou as coisas que nós queremos praticar, Deus reprova, Deus abomina. Deus não está de acordo, aleluia, com meus atos ou aquilo que eu penso fazer. Quando eu chego a este conhecimento, porque não basta eu conhecer a grandeza, a bondade, a misericórdia e saber que Deus tem poder para perdoar o meu pecado, isso é louvável. Mas eu também tenho que reconhecer o estado pecaminoso da minha vida, que eu sou miserável, e ter sinceridade diante de Deus e confessar o meu pecado, para que Deus venha ter misericórdia e me perdoar segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. Isso, meus irmãos, é recíproco. Isso tem que caminhar com o reconhecimento que eu tenho de Deus e reconhecer também o que eu pratiquei e reconhecer o estado da minha vida espiritual. Só assim eu consigo rasgar o meu coração diante de Deus e fazer uma verdadeira confissão com toda a sinceridade do meu coração. E o Espírito de Deus, como diz a palavra de Deus, Ele intercede por nós diante do Deus Todo-Poderoso, que habita na luz inacessíveis, aleluia, que está entronizado entre os querubins e serafins. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Reconheço que sou pecador. Você reconhece que é um pecador? Porque nós temos muitas pessoas por aí que batem no peito só porque trouxe uma mensagem ontem que Deus abalou a igreja. O Espírito Santo de Deus, pela sua bondade, pela sua obra gloriosa, manifestou para alcançar o perdido pecador, e a gente sai batendo asas por aí, batendo tambor, dizendo, eu preguei, e aconteceu. E às vezes ficamos em cima dessas coisas, esquecemos de ser sincero, de confessar os nossos pecados. Esquecemos, meus irmãos, que Deus que nós servimos, Ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas. Amém. Aleluia. Porque no céu, meus irmãos, ninguém consegue, aleluia, entrar com pecado. Tem que entrar no céu somente aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus. E que tem um coração sincero diante do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 1 nós vemos a petição de Davi. E no versículo 1 a 2, aliás, no versículo 3 a 5, nós vemos uma confissão verdadeira de Davi. E no versículo 6 a 9, nós vamos ver aqui a restauração. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Versículo 6 do Salmo 51, Davi disse, sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. Oh, maravilha! Eu sei que o Senhor quer estabelecer no meu coração, no meu interior, a sua verdade. E no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me,
mais branco do que a neve serei. Davi está dizendo, eu sei, Senhor, que o Senhor quer estabelecer no meu coração a tua verdade. E quer ministrar a sabedoria dentro do meu coração. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser limpo. Eu preciso ter um coração limpo para que o teu Espírito Santo venha ministrar dentro do meu coração, venha estabelecer a tua verdade e ministrar dentro do meu coração a tua sabedoria. Porque Deus não tem como trabalhar num coração que está sujo, num coração contaminado. Precisa fazer uma faxina espiritual, precisa fazer uma limpeza, e Davi sabe, com as suas próprias mãos, com as suas condições, ele não tem condições para se purificar, para se lavar. Então Davi pede a Deus, aleluia, aleluia, purifica-me, com sopo e ficarei limpo, lava-me e mais alvo do que a neve serei. Aleluia. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e alegria, e os meus ossos, que o pecado, que a tua justiça, aleluia, esmagou, aleluia, glória a Deus, voltam a exultar-se de alegria novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Faz-me voltar ao júbilo. E no versículo 9 diz, esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Aleluia. Meu Deus, isso é tremendo demais. Davi está dizendo para Deus esconder o rosto dele do seu pecado, porque ele conhece o que ele cometeu. É horrível. Davi teve que vergonha dos seus próprios pecados. E ele está dizendo, se eu, que sou ser humano, tenho vergonha do meu pecado, imagina o Senhor que é santo. Por isso Davi está dizendo, Deus, esconde o teu rosto no meu pecado. Aleluia. E apaga todas as minhas iniquidades. Porque Davi queria entrar na presença de Deus para que os olhos do Senhor venham contemplá-lo. Porque tem muita gente que entra na presença de Deus, mas não são contemplados pelo Senhor. Salmos diz, meus irmãos, nós encontramos no livro de Salmos que o Senhor diz que o Senhor procura os fiéis na terra. Aqueles que andam no caminho reto, estes me servirão. Deus está à procura de homens e mulheres que andam no caminho reto. Aleluia. Porque quem encobre a sua iniquidade, quem encobre o seu pecado, Davi diz que não alcançará a misericórdia do Senhor. Os olhos do Senhor não podem contemplar um homem, uma mulher que permanece no pecado, mas quando um homem, aleluia, confessa os seus pecados, Deus volta novamente a sua face para essa criatura, e a sua bondade, a sua misericórdia, ela vem sobre nós e nos restaura, e nós podemos sentir a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Por isso nós encontramos que tem muitas pessoas que entram vazio na presença do Senhor e saem vazio, porque não confessaram, não foram sinceros na sua confissão, na sua adoração, e a sua adoração não passa esse teto. Por quê? Porque Deus não consegue contemplar, não consegue enxergar esta criatura devido aos seus pecados, seres humanos que não têm recheio, que não têm vergonha dos seus pecados, cometem pecado e querem permanecer no altar, na presença de Deus. Davi está dizendo, Deus, eu tenho vergonha do meu pecado, eu não quero que o Senhor veja o meu pecado, purifica, apaga os meus pecados, me perdoa, me santifica, para que o Senhor possa me ver, para que quando eu entrar na tua presença, os teus olhos possam me contemplar, e a minha adoração possa chegar no teu trono da graça, e eu possa, Senhor, sentir a alegria da tua salvação. Aleluia. Oh, glória seja no nome santo do Senhor. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Vemos aqui, meus irmãos, primeiro Davi fez uma petição, depois fez uma confissão,
Depois ele pede a Deus uma restauração. E no versículo 10 a 13, Davi pede a renovação do seu interior. Oh, aleluia, isso é muito glorioso demais. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 10, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Davi agora está pedindo uma renovação interior. Glória a Jesus, está dizendo: Deus, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito que não vai perder mais força. Um espírito que vai permanecer justo na tua presença. Um coração puro. Não me afaste da tua presença. Nem tiras de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito disposto e a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Isso é glorioso. Davi sabe que ele recebeu de Deus uma missão. Ele recebeu de Deus um chamado. E qual era a missão que Deus deu para Davi? Aqui nós podemos encontrar no versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. E Davi reconhece e sabe que para ele cumprir esta missão que Deus lhe otorgou, primeiramente ele precisa ter um coração puro. Ele precisa de um renovo espiritual inabalável. Amém. Ele precisava, meus irmãos, de ter alegria da salvação. O que adianta, meus irmãos, eu ter dúvida da minha salvação? Eu não ter certeza da minha salvação e pregar sobre a salvação. Todo pregador que se preza, ele tem que ter alegria da salvação, ele tem que ter convicção da salvação. Ele tem que ter, meus irmãos, a alegria de um salvo, para poder transmitir a mensagem de salvação para aqueles que o ouvem. Paulo diz para Timóteo: meu filho, prega, ensina, disciplina, faz todas essas coisas, porque fazendo isso, vai salvar a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Amém. Não adianta eu pregar, aleluias, e não vivo aquilo que eu prego. Nós precisamos, nunca é tarde nos voltarmos. Nunca é tarde, meus irmãos, de nós reconhecermos os nossos pecados e confessarmos diante de Deus todos os nossos pecados, com toda a sinceridade nossos corações, e pedir um renovo espiritual e uma fé inabalável, para que Deus venha nos dar um coração puro e um espírito, aleluia, inabalável, pronto a obedecer a sua palavra. E Davi diz: quando eu tiver todas essas condições, aleluia, eu terei condições para ensinar os teus caminhos aos transgressores. Como é que eu permaneço praticando transgressões e ensinando as pessoas a abandonar o pecado? Como que eu, mentindo e dizendo para as pessoas que não podem mentir? Isso não tem nenhum significado diante de Deus. Eu não vou passar, meus irmãos, de um falso pregador. Aleluia! Isso não são mensagens que não vão impactar a ninguém. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: mas este homem está pregando bonito, mas só que essas palavras não correspondem com a sua vida. Davi está dizendo: eu sei que tenho uma missão, eu sei que tenho um chamado de pregar a verdade, de ensinar os povos, aleluia, a conhecer os teus caminhos, os transgressores, os pecadores, os teus caminhos. Mas eu preciso ter um coração puro.
Eu preciso ter um espírito reto, voluntário. Eu preciso ter a certeza da minha salvação para poder ensinar os transgressores os teus caminhos. Aleluia. Para que os pecadores se voltem também para ti. Isso é maravilhoso. Para que os pecadores se voltem para ti. Este é um dos sinais de que Deus está no seu ministério. Quando você sabe que o seu chamado não é para tirar as pessoas da presença de Deus para o pecado, mas é tirar as pessoas do pecado para a presença de Deus. Infelizmente, nós estamos a viver um dia em que muitos homens de Deus, em vez de trazer as pessoas a conhecer a Deus, eles estão trazendo as pessoas para conhecer a eles. Para conhecer a placa da sua igreja, para conhecer a beleza da sua igreja, dos seus templos. E as pessoas entram e ficam maravilhadas. Que templo lindo! Que templo magnífico! Que estrutura! Que som agradável! Olha a organização desta igreja! Olha o conjunto das irmãs! Olha o conjunto dos jovens! E as pessoas, meus irmãos, não querem, não é isso que o ser humano quer. Tudo que o ser humano quer é conhecer a Deus. O nosso papel como pregador da palavra de Deus nesta terra é levar os homens a conhecer a Deus, que é a maior beleza do ser humano, aonde qualquer ser humano pode espelhar-se, aonde qualquer ser humano pode contemplar a beleza do Deus vivo, Criador e sustentador de todas as coisas. Amém. Aleluia! Esse deve ser o nosso papel, de tirar os pecadores, os drogados, as prostitutas, os pecadores das transgressões e trazer eles para a presença de Deus, para a presença do nosso Cristo, para que eles venham conhecer Jesus, que morreu por eles na cruz do Carvalho e derramou seu sangue inocente. Oh, aleluia, glória seja no nome santo do Senhor. Louvado é teu nome, Jesus. E no versículo 14, até versículo 17, Davi fez uma adoração humilde. Aleluia. Davi fez uma adoração tão humilde diante de Deus. No verso 14 até o versículo 17. Salva-me do pecado, do sangue derramado, ó eterno Deus, da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Quantas vezes, meus irmãos, isso já pode acontecer contigo, ou ainda vai acontecer contigo, em que você vai cantando a Deus, vai adorando a Deus, ou você vai pregando a palavra de Deus, e esta palavra vem contra ti. E você fala, meu Deus, este louvor é para mim, esta mensagem é para mim. Eu estou pregando justamente para mim. Eu cometi este erro, eu cometi este pecado. Aleluia. E Davi queria ser, meus irmãos, livre de toda acusação da sua mente. Davi queria ter uma mente livre diante de Deus, quando ele dobra seu joelho para o adorar na beleza da sua santidade. E nós sabemos, meus irmãos, que isso não se conquista de um dia para o outro. Isso exige, senhores e senhoras, uma experiência com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de confissão sincera, para que Deus venha pagar todos os nossos pecados e nós podemos sim entrar com as nossas mãos santas e limpas e com a nossa consciência limpa e tranquila diante de Deus e nos derramar diante deles de louvor e adoração. Aleluia. Ó Senhor, das palavras corretas, os meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os oferecia. Davi está dizendo que Deus não tem prazer nos sacrifícios. Porque se Deus tivesse, aleluia, prazer nos sacrifícios,
Davi dizia, eu ofereceria, como muitos pensam, se dizimar, se ofertar, se jejuar, se orar, se fazer correntes, se fazer campanhas, se fazer votos, está tudo bem. Olha, eu fiz uma campanha de Daniel, 21 dias, então eu posso beber, eu posso pecar, de que os 21 dias de sacrifício que eu fiz vai ser suficiente para eu fazer o que eu quero. Davi está dizendo, não é assim que funciona. Não, porque se fosse assim, eu posso oferecer esse sacrifício, mas o Senhor não se deleita nessas coisas. O verdadeiro e aceitável sacrifício, Davi vai mostrar para nós qual é o verdadeiro e aceitável sacrifício que Deus aceita, versículo 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por ti. Este é o verdadeiro sacrifício que Deus aceita. Coração contrito e um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Oh, glória seja dar o nome santo do Senhor. Para finalizar, Davi agora vai fazer uma intercessão por Israel. Aleluias. Glória seja dar o nome santo do Senhor. Faze-me voltar a ouvir o júbilo e alegria, os ossos que me gastam. Versículo 18, aliás. Que te regozizes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Louvado o teu nome santo, Senhor Jesus Cristo. Então Davi está mostrando para nós que nós precisamos ser sinceros na nossa confissão. Nós precisamos, meus irmãos, ser sinceros na nossa adoração. Nós precisamos ser sinceros, meus irmãos, nos louvores que nós entoamos a Deus. Precisamos ser sinceros nas mensagens que nós pregamos. E quando Deus encontra todas essas coisas, um coração sincero, um coração, aleluia, que está voluntariamente para o servir, que confessa e reconhece o estado do seu pecado e que está disposto a pregar, a ensinar os pecadores a conhecer o verdadeiro e único Deus. E aí, meus irmãos, nós teremos condições para interceder pela nossa nação. Davi, ele passou todos esses processos para saber e reconhecer que ele era um pecador e a sua missão nesta terra é levar os pecadores para Deus, não praticar o pecado contra Deus, a ponto das pessoas vierem escandalizar-se através dos seus pecados ou serem mortos, como aconteceu na vida de Davi, em que ele matou o marido da Betseba por causa do seu pecado. A pessoa que ele podia salvar, que ele podia honrar, uma pessoa que tem tanto respeito e consideração por ele, mas Davi roubou, não só tomou a sua esposa, como também o fez morrer diante da batalha. E Davi agora reconhece que isso não é a função, não é o papel, não é a obra que Deus levantou para ele fazer, não é jogar as pessoas para morrer, mas Deus levantou ele para tirar as pessoas da morte para a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Convido a igreja a se colocar sobre os pés e estaremos agradecendo a Deus por esse culto, aleluia, de louvor e adoração. Convido o Júnior, nossa senhora está variada, aleluias, para nós, antes de orarmos para finalizar esse culto, para louvarmos a Deus. Chantar. Vem ajudar a adorar a Deus.